começa daqui a pouco, logo depois da novela Mania de Você. Globo nas eleições 2024. Olá, o Jornal Nacional vai mostrar as homenagens ao apresentador que marcou várias gerações de profissionais e conquistou um lugar especial na memória afetiva dos brasileiros. Cid Moreira morreu hoje aos 97 anos. A trajetória na Globo, o bom humor e a capacidade de se reinventar. O Boa Noite que entrou para a história. Você vai ver às 8h40 hoje, hora de Brasília. Até já. Muito boa noite para você. Há 3 dias do primeiro turno, o Datafolha divulgou uma nova pesquisa sobre a eleição para a Prefeitura de São Paulo. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. A capital paulista tem 3 candidatos empatados tecnicamente na liderança, dentro da margem de erro. A sondagem revela um cenário de mais indefinição, com a oscilação positiva de Guilherme Boulos do PSOL, o avanço de Pablo Marçal do PRTB e um recuo do atual prefeito Ricardo Nunes do MDB. A margem de erro desse levantamento é de 2 pontos, para mais ou para menos. Vamos aos números. Jornal Vanguarda. Oferecimento. Grupo Policlin. 50 anos. Olá, boa noite. Faltam menos de 3 horas. A Rede Vanguarda realiza hoje à noite o último debate desta campanha entre candidatos à Prefeitura de São José dos Campos e Taubaté. Os estúdios recebem os últimos ajustes para o encontro de daqui a pouco. Cartórios eleitorais da região fizeram hoje a auditoria das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de domingo. A Polícia Civil apreendeu hoje em Joanópolis partes de aviões que, segundo a investigação, eram usados por traficantes de drogas. E o Brasil se despede do taubatiano Cid Moreira. Agora, no Jornal Vanguarda. Hoje é um dia muito importante para a campanha eleitoral em São José dos Campos. Os candidatos à prefeitura vão ficar frente a frente aqui na Rede Vanguarda para debater propostas para governar a cidade pelos próximos 4 anos. Durante a manhã e a tarde, os candidatos fizeram campanha nas ruas ou reservaram o dia para se prepararem para o debate. Caminha para lá. Boa noite, Paraná. Oferecimento Uniguaracá, Centro Universitário. E Odontotop, Hospital do Dente. Ótima noite para você que nos acompanha em todo o estado. Falta muito pouco para o debate da RPC entre os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Esse é o último debate antes das eleições de domingo e aqui no Boa Noite a gente vai mostrar toda a movimentação para você aqui na sede da RPC. Operação da polícia mira a quadrilha que fraudava milhas de parlamentares em todo o país. Um dos suspeitos é de Curitiba. Homem morre em confronto com a polícia depois de apontar arma para funcionários de posto de combustíveis em Palmas. E o psicólogo que beijou uma paciente à força em Ponta Grossa é denunciado por estupro de vulnerável. De Cascavel, Amanda Guedes é quem traz para nós os detalhes da previsão do tempo para todo o nosso Paranazão. Agora no oeste, 23 graus. Esses e outros assuntos você vê logo depois do intervalo. Até já. Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento Plano Santa Saúde. Sempre perto, cuidando de você com ampla rede credenciada.
Boa noite. Acontece logo mais o último debate entre os candidatos à Prefeitura de Santos antes das eleições. No Vale do Ribeira tem preparação especial para o transporte das urnas até as sessões de votação mais afastadas. Apreensão de cocaína no porto. A droga estava escondida no casco de um navio. Seguem as buscas para encontrar a mulher que desapareceu após o barco afundar em São Vicente. O JT2 começou. Hoje tem o último debate entre os 4 candidatos à Prefeitura de Santos antes das eleições no domingo. Quem traz os detalhes pra gente é a Yasmin Braga. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Melissa. Para você. RJ2. Oferecimento Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. Morre aos 97 anos o jornalista Cid Moreira. Ele tratava uma doença renal crônica em Petrópolis. Em Campos, a Polícia Federal fez hoje uma operação contra crimes eleitorais. Os investigados são suspeitos de compra de votos e coação de eleitores. E tem debate hoje na tela da Inter TV e você confere todos os preparativos. Hoje é quinta-feira, 3 de outubro e o RJ2 está no ar. Olá, uma ótima noite para você. Hoje, o Brasil se despede de Cid Moreira, jornalista que foi a cara e o Boa Noite por 26 anos do maior telejornal do país, o Jornal Nacional. Cid morava em Petrópolis e foi na cidade que ele estava internado há quase um mês tratando de uma insuficiência renal. O quadro clínico acabou se agravando. A gente segue então direto para Petrópolis, onde a Priscila Torquato está nesse momento acompanhando a despedida que está acontecendo no distrito de Itaipava do jornalista Cid Moreira. Uma excelente noite para você, Priscila. Boa noite. A B2, oferecimento. Shopping Difusora, sempre com você. Acesso Vestibular, inscrições abertas. Feira da Sulanca em Caruaru será às quintas e sextas-feiras. Chegando no final de ano, né? O pessoal vai se programando mais. Pelo menos a gente anda mais por aqui, né? Grupo de PM saiu do Recife para trabalhar no interior. Mais de 7.000 policiais militares vão trabalhar no dia das eleições em Pernambuco. Então serão cobertos todos os locais de votação, quer seja o policiamento a pé, motorizado, as guardas de urnas também são feitas pela Polícia Militar. A expectativa para o debate da TV Asa Branca hoje com os candidatos à Prefeitura de Caruaru. É o último encontro entre os candidatos antes da eleição. Hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024. Seu AB2 está no ar. Uma boa noite para você. O AB2 começa aqui direto da redação do Grupo Asa Branca, porque o nosso estúdio está pronto para receber os candidatos à Prefeitura de Caruaru para o último e decisivo debate do primeiro turno. O repórter Franklin Portugal mostra como está o cenário preparado para esse evento que fortalece a nossa democracia, que está sendo muito aguardado. Boa noite, Franklin. É contigo. Então não perca, o debate é logo mais depois da novela Mania de Você. E você pode acompanhar também em tempo real no G1, tá bom? Gente, quem tem mais de 35 anos de idade certamente se lembra desta voz. Boa noite. Pois é, durante 26 anos, Cid Moreira repetiu esse cumprimento na abertura do Jornal Nacional 8.000 vezes. Dono de uma voz única e inconfundível, o apresentador virou o ícone do telejornalismo brasileiro. Cid morreu hoje pela manhã aos 97 anos. Boa noite. O boa noite, que parecia ser dito exclusivamente para cada um de nós, ecoou mais de 8.000 vezes durante 26 anos nas TVs dos lares brasileiros. Mas foi no rádio que Cid Moreira começou, em uma época em que a voz grave era um pré-requisito para locutores. Cid nasceu em Taubaté, no Vale do Paraíba.
cresceu nesta casa, onde hoje é a sede da Pró-Reitoria da Universidade de Taubaté. Frequentava o Cine Politeama, agora o Teatro Metrópole, e também gostava de visitar a estação de trem. Eu ia sempre à estação carregar a mala. Por quê? Porque eu queria faturar um dinheirinho, né? Para ir ao cinema à noite. Cid estudou contabilidade e no mesmo ano em que se formou fez um teste de locução na Rádio Difusora de Taubaté e acabou contratado. Nos anos seguintes, além da voz, a imagem dele também ficaria bem conhecida. As primeiras experiências em televisão foram em comerciais, programas. Na década de 1960, estreou como locutor de noticiários. Trabalhou nas TVs Tupi, Excelsior, Continental e Globo. Em 1969, foi chamado para apresentar o Jornal Nacional, o primeiro telejornal a ser transmitido em rede para todo o país. Virou símbolo de credibilidade, com a sua voz marcante e inconfundível. Quem conseguia dormir, ou pelo menos estava quase, vamos dizer, início da noite, no caso do Jornal Nacional, esperando aquele boa noite. Então, assim, isso faz com que o Cid Moreira seja uma pessoa que vai ser imortal para todos nós. Cid gostava das notícias de impacto. John Lennon, um dos Beatles, morreu assassinado. A voz se tornou a marca pessoal. Ela agradava muito porque ela mostrava quem ele era autenticamente e ela era produzida sem nenhum tipo de esforço. O que define, Zelda, o tom da nossa voz é o tamanho do trato vocal. O trato vocal é a estrutura que vai da boca até a região da laringe. É este segmento. Mas não eram só as características anatômicas que diferenciavam sua voz. Era o sentimento que ele colocava em cada palavra. Até das reportagens mais tristes, a voz dele trouxe a informação com uma leveza. Ele é uma pessoa inesquecível. Cid era uma pessoa bem-humorada. Usou a voz para fazer graça e interpretar o famoso Mr. M no Fantástico. Mr. M, você é fantástico. Também deu voz a salmos da Bíblia. O Eterno me dá novas forças. Cid Moreira morreu aos 97 anos de idade. Fez aniversário no último domingo. Sempre ativo, se reinventando. Ama as tuas rosas. O resto é sombra de árvores alheias. O velório será amanhã em Taubaté. E nós encerramos o SPDO de hoje de um jeito diferente. Não sou eu quem vai se despedir de você essa noite, mas esse que foi e sempre será um dos maiores nomes do telejornalismo brasileiro. Este é o nosso dever de sempre. Todas as noites, quando aqui nos encontramos com você. Boa noite. Mania de você. Em 10 segundos, assista ao Jornal Nacional com as principais notícias do Brasil e do mundo. O exército do Líbano responde pela primeira vez a um ataque de Israel. As forças israelenses ordenam a retirada de civis em 25 cidades. Explosões atingem a região do aeroporto de Beirute. O petróleo encarece mais de 5%. E uma despedida entristece os brasileiros. Boa noite. Se os profissionais do jornalismo pudessem escolher assuntos que eles prefeririam não ter que noticiar, seria uma lista bem longa. E com certeza a perda de colegas estaria entre os assuntos mais citados nessa lista. Mas nós não temos essa opção. Morreu Cid Moreira. O Jornal Nacional está começando. Boa noite. Foram mais de 8.000 vezes. Boa noite.
Jornal Nacional. Oferecimento Nubank Ultravioleta. Como deveria ser. Mania de Você. Oferecimento. Você também. O debate começa logo após a novela Mania de Você. Globo nas eleições 2024. Não perca. Rede Globo, eleições 2024. Que estava oculta, prometendo reverter a situação e dar uma nova direção à vida de Lula. Lula e Davi ficam caras. São 10 horas e 5 minutos. Uma boa noite para você. Muito obrigado aqui pela sua companhia. Bem-vindos aos estúdios da Globo em São Paulo para o último debate do primeiro turno entre os candidatos à Prefeitura da capital paulista. Oportunidade para você, eleitora e eleitor, avaliar as propostas de cada um deles antes de votar no domingo. Este debate também está sendo transmitido ao vivo no G1, na Globo News e no Globoplay. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio Pablo Marçal, do PRTB, Tabata Amaral, do PSB, Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL e José Luiz da Atena, do PSDB. Candidatos, boa noite. Muito obrigado aqui pela presença dos senhores. Agradeço muito mesmo a presença dos 5 candidatos. Os candidatos vão fazer perguntas entre si ao longo de 4 blocos, então eu trago agora aqui para você a nossa dinâmica. No primeiro e no terceiro bloco, os temas são livres. No segundo e no quarto bloco, eu vou sortear os temas que estão aqui nessa urna. Ao longo do debate, então, a ordem em que os candidatos farão as perguntas, ela foi decidida em sorteio, segunda-feira, na presença de representantes dos partidos. O candidato ou candidata que se sentir moralmente ofendido ou ofendida pode pedir direito de resposta. A produção do debate e eu vamos analisar o pedido e anunciar a decisão assim que possível. Se o pedido for considerado procedente, o candidato ofendido vai ter 1 minuto para se defender. Ainda conforme as regras assinadas, os senhores não podem deixar suas posições, nem exibir para as câmeras documentos, panfletos ou textos, nem mostrar, nem usar tablet e celular. As regras também estabelecem que este seja um debate respeitoso. Quando um candidato se referir diretamente ao outro, deve tratá-lo sempre pelo nome, sem qualquer insulto. O candidato que não cumprir as regras, que desrespeitar os concorrentes, que, portanto, desrespeitar o público, você vai receber uma advertência. Na primeira advertência, perderá 1 minuto das considerações finais. Em caso de segunda advertência, ficará sem as considerações finais. E na terceira, será excluído do debate. Nós esperamos que isso não seja necessário. Numa democracia, o que todos esperam e desejam é que o debate público ocorra em torno de ideias, de propostas para a cidade de São Paulo. Portanto, um encontro civilizado em respeito a você, eleitora e eleitor, que está, neste momento, acompanhando a gente aqui. Vamos então começar o debate? Lembrando para você também que em cada bloco todos perguntam e todos respondem. Portanto, quem pergunta tem que escolher um candidato que ainda não tenha respondido no bloco. Esse candidato vai ter 40 segundos para fazer a pergunta e quem responde vai ter 1 minuto e 40 segundos. Em seguida, o candidato que perguntou terá 1 minuto e 15 para a réplica e o que respondeu 1 minuto para a tréplica. Lembro, então, que nesse primeiro bloco o tema é livre e pelo nosso sorteio prévio feito na segunda-feira, o candidato Ricardo Nunes, do MDB, é quem abre, portanto, o nosso debate. Candidato, peço ao senhor, por favor, que escolha para quem o senhor vai perguntar. O senhor tem 40 segundos e o relógio começa a contar agora. As eleições 2024.